Versículos de Mateus 7 do livro de Mateus da Bíblia. Julgar os outros. Verso 1: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Verso 2: Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Verso 3: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Verso 4: Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Verso 5: Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Verso 6: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peça, procure e bata. Verso 7: Peçam, e será dado, busquem e encontrarão, batam, e a porta será aberta. Verso 8: Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Verso 9: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Verso 10: Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Verso 11: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Verso 12: Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Duas portas. Verso 13: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14: Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A árvore e os seus frutos. Verso 15: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Verso 16: Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Verso 17: Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Verso 18: A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Verso 19: Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Verso 20: Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Verso 21: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Verso 23: Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. A casa sobre a rocha. Verso 24: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 25: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26: Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Verso 27: Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Verso 28: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Verso 29: Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei,